Sua Majestade, Rainha Sílvia, Laís, Senhor Josué, muito obrigada pelas palavras, mas, sobretudo, pelo encorajamento deixado no ar nesta manhã, na abertura deste evento. Eu estou conduzindo esse encontro por acreditar, como já foi dito aqui, que a nossa missão é conectar pessoas na prevenção e no enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes. Faço isso há 16 anos, com muita paixão, muita consciência e, sobretudo, com muita responsabilidade. Com um time de pessoas que está aqui com a gente hoje, incrível. E todas, eu acredito, estão tão felizes quanto eu. Eu não posso citar todas nominalmente, porque levaria muito tempo, mas eu deixo aqui a minha admiração e a minha gratidão pelas pessoas que vocês são e tudo que fazem em prol dessa causa. No ano passado, o programa Na Mão Certa completou 15 anos. E apesar de ainda estarmos na pandemia, já sabíamos pelas informações vindas dos nossos parceiros da estrada que a exploração sexual de crianças e adolescentes estava sendo percebida dia a dia como uma grande consequência de vulnerabilidade e desigualdade social em que o país havia mergulhado. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública confirmou este ano, no relatório anual, que houve um crescimento de quase 8% dos casos de exploração sexual de crianças e adolescentes somente dos registrados nos boletins de ocorrência e chegaram na Polícia Civil do Brasil. De forma muito consciente e muito dialogada com a nossa equipe, decidimos trazer no ano passado um novo alerta para a sociedade sobre esse grave e urgente problema no Brasil, com a mensagem: entenda, mobilize e denuncie a exploração sexual de crianças e adolescentes. A campanha ficou no ar durante 6 meses, com webinars, vídeos e muita movimentação nas redes sociais. E foi o nosso primeiro passo para o movimento que nós chamamos de 3.0 do programa Na Mão Certa, do qual nós vamos falar hoje, aqui neste evento. Antes, eu gostaria brevemente de resgatar um pouco da nossa trajetória, citada já pela Laís e pela Rainha Sílvia, pois nesse auditório nós temos algumas pessoas de diferentes tempos, pessoas que estão há muito tempo conosco, pessoas que chegaram há pouco e pessoas que vieram nos conhecer hoje. Então, é muito importante a gente conhecer um pouco mais sobre essa trajetória. De 2006 a 2014, no que chamamos de Movimento 1.0, foram anos dedicados à mobilização pela proteção de crianças e adolescentes, ainda somente focado nas rodovias. Partimos de um cenário de total ausência de dados sobre esse grave problema, que nos levou assertivamente, a partir da qual fazer a primeira edição da pesquisa do caminhoneiro, a qual foi possível identificar que a categoria dos caminhoneiros seria fundamental para nós na transformação do cenário das rodovias. O marco deste período foi o lançamento do Pacto Empresarial contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que aconteceu aqui nesta mesma casa, na Fiesp também. Essa iniciativa reforçou as estratégias do programa para tirar a exploração sexual de crianças e adolescentes da invisibilidade e apresentou o problema ao setor privado, mobilizando empresas e entidades empresariais. Como pioneiros, fomos reconhecidos como o primeiro programa de responsabilidade social do setor de transportes. É muito importante registrar que o Movimento 1.0 foi, sem dúvida, o período mais desafiador do programa. Naqueles anos, o setor privado começava a perceber que poderia desempenhar outros papéis, além do negócio. Ainda assim, estávamos longe de falar dos impactos gerados em direitos de crianças e adolescentes, mas fomos ousados e persistentes, e o que nos deu força e fôlego para amadurecermos para o próximo movimento. E o Movimento 2.0 foi marcado por um intenso trabalho participativo e colaborativo das empresas, muitas delas hoje aqui conosco. Entre os anos de 2015 e 2020,
Nos dedicamos não só à integração e ampliação das novas parcerias, mas também demos início a novas frentes de atuação. Criamos o modal Aquaviários e apresentamos o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes como um valor na gestão dos negócios, alinhados aos princípios de direitos humanos e empresas e também aos objetivos do desenvolvimento sustentável, ambos da ONU. E, mais uma vez, esse período de grande evolução do programa só foi possível pela participação e colaboração das empresas que, dia a dia, vêm nos surpreendendo com sua proatividade em ações e impacto positivo. Em 2021, mobilizados pela grande mudança gerada pela pandemia no nosso dia a dia e frente a uma nova economia em desenvolvimento, nasceu o movimento 3.0. Sustentados pela maturidade das nossas ações, definimos que a conscientização e o engajamento das pessoas em movimento passam a ser ações continuadas para irmos além dos nossos parceiros da estrada. Na prática, a conscientização e o engajamento dos caminhoneiros e caminhoneiras continua sendo uma prioridade da nossa atuação, com destaque para o Juntos na Mão Certa, um novo ambiente virtual de aprendizagem que leva a nossa proposta de educação continuada do presencial para o digital, como vocês conhecerão nesta manhã num dos nossos painéis. Paralelamente, passamos a identificar e consolidar as nossas ações como ferramentas de ESG, fortalecendo a mitigação de riscos nos negócios das empresas e fomentando impactos positivos. Isso nos permitiu, novamente, abrir novas frentes de atuação, como viagens corporativas, projetos territoriais e projetos, inclusive, sob medida, para desafios pontuais e específicos dos nossos parceiros. O movimento 3.0 marca também a consciência de que a nossa comunicação precisa ser potencializada para sustentar e promover o movimento das nossas atividades. A visibilidade do programa Na Mão Certa precisa transcender o campo natural da atuação para a proteção de crianças e adolescentes da exploração sexual, reforçando a nossa imagem como pioneiros e referências no setor. Nos 16 anos da nossa história, são valorizados na ressignificação do símbolo da marca do programa Na Mão Certa. A placa de trânsito, estilizada pelas 3 mãos, e as crianças ao centro, que remonta ao movimento 1.0, sempre se destacou a ação conjunta das empresas parceiras, sociedade civil e dos governos, com as primeiras ações dirigidas aos caminhoneiros das rodovias brasileiras. O compromisso de seguirmos com um programa que atua com os 3 setores é mantida na nova comunicação, mas o nosso símbolo passa a representar o círculo de proteção ao redor de crianças e adolescentes, expandindo sua atuação para além das rodovias, abraçando novas frentes de atuação e, igualmente, pessoas fora delas. O círculo de proteção está associado à motivação primária do programa Na Mão Certa: evitar que a exploração sexual ocorra, promovendo a proteção de crianças e adolescentes. E isto é feito por meio da sensibilização e educação das pessoas em todas as frentes e ao estímulo da denúncia. Hoje, mais do que dar visibilidade à exploração sexual de crianças e adolescentes, é urgente indicar caminhos efetivos para a prevenção e proteção. Nesse 16º encontro anual, vamos conhecer mais sobre as inovações do programa Na Mão Certa, resultados que são fruto de muito trabalho realizado neste ano por todos nós juntos. Antes de anunciar o primeiro painel desta manhã, compartilho com vocês uma reflexão para inspirar o que vamos conhecer neste encontro. Se a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, o caminho da vida precisa estar sempre protegido.